Olá, pessoal! Eu sou a advogada Carol Fortcamp e hoje você vai entender a eficácia das normas constitucionais e a hermenêutica, que é o método de interpretação das normas constitucionais. A norma de eficácia plena produz efeito imediatamente após a sua publicação e não exige qualquer regulamentação para que se produza efeito. Geralmente, em seu texto legal, vem acompanhado dos termos "é" ou "são". Podemos citar o artigo 13 da Constituição Federal, que dispõe que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. E também o artigo 18 da Constituição Federal, que dispõe que Brasília é a capital federal. As normas de eficácia contida têm aplicabilidade imediata e não precisa de qualquer regulamentação para que se produza efeito, mas admite uma redução dos seus efeitos a partir de uma legislação complementar. Podemos citar o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que dispõe que é livre o exercício de qualquer profissão, trabalho, ofício, desde que atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Inclusive, você sabia que a exigência para aprovação da OAB é um exemplo de norma de eficácia contida? Se sim, deixe aqui nos comentários. As normas de eficácia limitada dependem de uma regulamentação específica para que se produza efeito. Em regra, o próprio artigo da lei vai dispor nos termos da lei. O exemplo é o artigo 153 da Constituição Federal, que dispõe que compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas nos termos da lei complementar. Mas até agora não tivemos qualquer legislação que instituiu os impostos sobre grandes fortunas. Por isso que esse imposto ainda não é aplicado. Deu para perceber que a Constituição é um texto complexo, passível de diversas interpretações. Por isso temos a técnica de hermenêutica, que é o método de interpretação das normas constitucionais. Na hermenêutica temos duas teorias, a interpretativista e a não interpretativista. Na teoria interpretativista, o intérprete da lei vai se limitar a aplicar o texto constitucional. Na teoria não interpretativista, o intérprete da lei vai levar em consideração não apenas o contexto, como os princípios constitucionais que cercam aquele caso. Então, o ativismo jurídico vai estar muito mais presente na teoria não interpretativista. Nós sabemos que o judiciário nem sempre é tão fluido quanto deveria ser e que, por vezes, questões políticas e sociais acabam interferindo na elaboração de leis. Por isso, uma teoria não interpretativista acaba auxiliando na resolução de casos mais complexos. E um exemplo clássico de ativismo jurídico foi o reconhecimento da união homoafetiva. E para auxiliar o magistrado na interpretação da lei, existem os métodos de interpretação. O método hermenêutico clássico parte do pressuposto de que a lei constitucional deve ser interpretada tal qual como as outras leis. Então, a interpretação vai se dar de uma forma sistemática, de uma forma lógica, gramatical e histórica. Uma crítica a esse método: os princípios dispostos nas constituições exigem uma interpretação mais profunda. Nos casos mais complexos, resultaria numa interpretação mais limitada. No método tópico-problemático, parte da premissa de que a Constituição é um sistema aberto, passível de diversas interpretações. E com essa premissa, vai se analisar o problema primeiro e depois a Constituição. Então, a Constituição é considerado um catálogo com diversas possibilidades de interpretação. E a partir dessa premissa, vai se analisar o problema primeiro para depois a Constituição. Parte do pressuposto de que a Constituição é um catálogo com diversas disposições e diversos princípios que podem resolver o problema judicializado. E a crítica ao tópico problemático é que existiria um consenso na interpretação dos valores constitucionais. No hermenêutico concretizador, o intérprete analisará as circunstâncias históricas concretas, mas sem perder de vista o problema judicializado. O intérprete, nesse caso, fará uma mediação entre o texto constitucional e o caso concreto. No método científico-espiritual, busca saber a vontade da Constituição. Nesse método, parte do pressuposto de que a Constituição é um sistema cultural e de valores da sociedade. Então, a interpretação da Constituição tem que se aproximar desses valores. No método normativo estruturante, não existe norma senão a própria norma concretizada. Nesse sentido, o intérprete analisará todo o sistema normativo que pode se aplicar àquele caso.
Então, é necessário uma análise do sistema normativo aplicável juntamente com a Constituição. Esse foi mais um vídeo de Direito Constitucional. Espero que você tenha gostado e até a próxima!